Meus amores, tudo bom, gente? Voltei com mais um vídeo pra vocês. Me desculpa que eu fiquei afastada, mas eu vou explicar tudo isso. Se não der nesse vídeo, eu vou explicar no próximo, tá bom? Vou fazer, tipo, um vídeo atrás do outro, até eu explicar tudo certinho e voltar tudo ao normal, tá? Gente, eu trouxe pra vocês o meu relato de parto. Minha bebê já vai fazer 2 meses, dia 6 de julho. Já vai fazer 2 meses já. Se der tempo, eu mostro ela, eu prometo. Ela tá ali dormindo, por isso que eu tô aproveitando pra falar rapidinho, porque ela tá bem chatinha ultimamente, tá, gente? Então, bora lá. Na manhã de dia 6 de junho, eu comecei com contrações de entre 10 em 10 minutos. Isso era umas 6 horas mais ou menos, tá? E como tava, tipo, bem de boinha, eu só via minha barriga endurecer, eu falei, vou esperar ela ficar piorar a dor e diminuir esse tempo pra eu não ficar todo esse tempo lá no hospital esperando e pra eu não ser mandada vir pra casa de novo. Então eu fiquei em casa, isso era umas 6 horas mais ou menos. Quando foi umas 9 para 10 horas, eu comecei a sentir um pouquinho de ritmo, ela tava diminuindo um pouquinho, tava mais ou menos entre 7 em 7 minutos. Só que eu ainda queria esperar um pouco mais, porque a dor tava muito tranquila, tava bem tranquila mesmo, tava de boa. Então eu falei, gente, vou esperar mais um pouco. E isso durou até umas 11 e pouca, que foi a hora que eu dei entrada no hospital, na maternidade. Nesse tempo, eu ficava andando pela casa aqui. Minha cunhada veio aqui pra ficar comigo. Meu marido tava em casa também. E a gente ficou aqui em casa. Nesse tempo, eu fui arrumando minhas coisas. Fui confirmando os documentos. Fui me arrumando. Meu marido também se arrumou. E depois a gente foi pro hospital. Eu já estava com as contrações uma muito próxima da outra. Às vezes não passava nem um minuto, eu já tinha outra contração. E a dor tava bem suportável, tava tranquilo mesmo, tava bem de boa. Eu percebia mesmo por conta da barriga que ficava dura. Quando eu entrei de entrada no hospital, eu fui direto fazer o cardiotoco, porque uma contração estava muito próxima da outra, então a gente já foi fazer o cardiotoco. Viu que o bebê tava ok, tava tudo certinho, e a gente foi esperar um pouquinho e já foi chamada logo para a sala da médica. Chegando lá, eu já tava com 3 para 4 dedos de dilatação, então tava muito bom. Que durante a minha gestação toda eu andei bastante, me movimentei bastante e dancei bastante. Então tava perfeitinho. Já tava com 3 para 4 dedos de dilatação e não tava tendo perda de líquido, nem nada disso. Tava tudo certo. Então, quando a médica viu que eu já estava com 3 para 4 dedos, ele já mandou meu marido assinar os papéis da internação, que eu já ia ficar. Aí eu esperei a médica chamar, recolheu algumas pessoas também já iam subir comigo. E depois a gente subiu mais ou menos umas 4 gestantes. Minha bebê tá acordando. E nisso subiu umas 4 gestantes junto comigo. Aí, gente, quando eu subi, eu já fui direto pra sala de pré-parto. Já coloquei o roupão e fiquei lá na maca. Meu marido não pôde ficar comigo por conta da pandemia. Ele teve que aguardar lá fora até eu ir pra sala do parto. Lá na sala do parto ele pôde ficar comigo, tá bom? Na sala do pré-parto eu fiquei lá, acho que em torno de eu acho que em torno de 1, 2 horas. Não lembro. Acho que foi por aí, não sei. Acho que foi em torno de 1 hora, mais ou menos, 1 hora e meia, por aí. Eles ficaram fazendo toque toda hora em mim. E eu tive uma dilatação muito rápida, graças a Deus. Nesse tempo, eu dilatei bastante na hora do banho, que eles me colocaram debaixo do chuveiro. E eu dilatei bastante na hora do banho. Na hora do banho, quando eu fui, na hora do chuveiro, né? Eu tava com 6 para 7 dedos de dilatação. Quando eu fui pro chuveiro, tive que ir pro outro quarto, porque o do nosso tava quebrado. Então eu fui pro outro quarto que tava com mais 3 gestantes lá dentro. Nisso, quando vinha a contração que eu sentia, já tava vindo dor já.
que nem cólica, então tava bem suportável. Só que quando vinha dor, eu já fazia força, porque eu queria adiantar, entendeu? O máximo que desse de tempo. Então, Meu bebê acordou. Então, quando vinha dor, a contração, eu fazia já força. Fiquei lá, acho que mais ou menos uns 30 minutos. E veio uma gestante perguntando se eu queria que chamasse a médica pra dar uma olhada. E eu peguei e falei que sim. Aí ela chamou, a médica veio, me olhou, perguntou se eu estava com vontade de fazer cocô. Que ela falou que é a mesma força, que é a mesma vontade, sensação. E eu falei que sim. Ela falou, então vamos pra cama. Aí me levou de volta pro quarto. A gente ficou lá, ela fez toque de novamente. E a Celina já estava coroando. Deixa eu coisar aqui. Oi, Pepeta. Aqui, Pepeta. Aqui, Pepeta, aqui. Ai. E a Celina já estava coroando. Ela falou, faz só mais um pouco de força pra gente ir pra sala do parto. E eu falei, tá bom. Consegui atingir os 10 dias de dilatação e a Celina já estava coroando. Arrumaram meu esposo pra sala de parto e a gente foi pra sala de parto. Começamos a fazer força, ela me explicou direitinho como é que se faz. Não gritei, fui uma boa moça. Ela me explicou pra focar mais na força mesmo, porque se eu grito, se eu vou fazer força e grito, eu vou ficar mais focada em gritar e vou cansar muito mais rápido. Então, eu foquei em fazer força e consegui, de boinha. Quando eu senti, a minha contração já estava acabando. Quando eu senti que a cabecinha dela já lá naquela região, eu continuei com a força, porque eu sabia que eu não podia ficar segurando a cabeça dela lá naquela parte. Então, a contração já estava quase passando, e eu continuei com a força, porque eu sabia que já estava na hora. A médica não me falou nada na hora, só que eu já sabia. E eu já estava sentindo a cabeça dela já, tipo ali. Aí eu continuei fazendo força e ela nasceu às 2h pouquinho, às 2h20 e pouquinho. Nisso eu dei entrada às 11. Ela nasceu às 2 horas. Depois que ela nasceu, eu fiquei lá pra fazer os pontos, que eu não lembro quantos pontos eu tive que colocar. E depois eu vi minha filhinha, minha perfeita bonequinha. Ela tá aqui do meu lado no carrinho, por isso que eu tô balançando aqui. Deu tudo certo, tá tudo perfeito com ela. Comigo também, né? Tá tudo bem, agora graças a Deus. Depois eu fiquei no corredor para esperar a vaga de quarto em torno de 8 horas. Demorou muito, muito para eu ir pro quarto, porque a maternidade estava lotada, 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 lotada. E demorou muito pra ter vaga, né, pra eu ir pro quarto. Quando eu fui pro quarto já era bem noite, assim, né? Pra quem entrou às 11 horas já tava noite já. Meu marido foi comigo, ficou no quarto comigo, fez a primeira troquinha dela. Foi meu marido que fez a primeira troca. E foi tudo perfeito, foi tudo bem. Eu não tive que ficar tempo a mais lá, tá? Eu fiquei só os 2 dias mesmo, depois fui liberada pra vir pra casa. Meu marido não pôde ficar comigo de acompanhante, porque lá não podia, por conta da pandemia, não pôde ficar acompanhante. E aí ele teve que vir embora. Aí eu fiquei cuidando dela sozinha, porque pra ele ficar me visitando era... Gente, aí então, por conta da pandemia, ele não pôde ficar comigo. Eu fiquei lá 2 dias e nesses 2 dias eu tinha que fazer tudo sozinha. Dar banho, dar de mamar, tomar banho e deixar ela lá no carrinho, no bercinho, então é muito complicado. Eu fiquei esses 2 dias virada, porque eu não consegui dormir. Porque ela é muito escandalosa, então quando ela começava a chorar eu já pegava ela no colo. E pra eu não ficar descendo e subindo da maca, que era alta pra mim, que sou baixinha, eu ficava na cadeira. Então, às vezes eu ficava cochilando assim, ó, encostado no berço e sentado na cadeira. Minha bunda ficou muito dolorida nesses 2 dias. Misericórdia. Mas tudo bem. Deu tudo certo. Não teve complicações. Minha bebê nasceu com 3,80 kg, com 45 centímetros, se eu não me engano. E, gente, foi tudo perfeito, foi tudo ok.
Eu falei que, desde o começo, que o meu medo não era em relação ao parto, e sim em relação à amamentação. Foi o que aconteceu. Na amamentação, meu peito ficou muito, muito machucado. Ela chegou a mamar sangue, porque meu peito ficou muito, muito ferido. E eu não tinha levado nenhuma coisa para proteger, nada, nem pomada. Então eu tinha que tentar dar de mamar para ela sim, para ela ganhar peso, para ela não ter que ficar lá internada para ganhar peso. E, gente, nesse tempo, por conta disso, que eu não conseguia dar de mamar para ela direito, meu peito acabou secando. Eu tive que vir a dar fórmula para ela de leite. Depois, mesmo assim, eu fui estimulando e fui tratando o meu peito. Depois que melhorou, eu voltei a dar mamar para ela, para estimular, para voltar o leite. E voltou, só que ela não queria pegar mais, porque no mamadeira era mais fácil para sair, não tinha que forçar muito.